Em um dia você é uma pessoa normal, no outro dia você é uma pessoa que briga por causa de uma sacola. O que é que eu me tornei? Alguém que briga por causa de sacolas. Seja muito bem-vindo, Márcio Siqueira, seu psicólogo. Vamos para mais um vídeo hoje falando então para você acerca das crenças que nós compramos, recebemos, herdamos das pessoas que estão ao nosso redor. Que história é essa de sacola, afinal de contas? Sim, eu acabei de ter uma discussão, não uma discussão estrambólica, enorme, mas uma discussão com a minha esposa acerca da sacola. Ela estava jogando uma sacola boa. Você quem joga uma sacola boa fora? E aí minha esposa olhou para mim e falou: Ah, Dona Leci é minha mãe. Dona Leci. Porque de fato eu fiquei pensando, bom, talvez eu precise dessa sacola, eu preciso guardar a sacola. Como vai jogar uma sacola boa fora? Eu falei, mas tem várias outras sacolas dessa. Não, mas vai que a gente precisa. Se acontecer um apocalipse zumbi, você tem que ter muitas sacolas na sua casa. E aí você tem uma sacola cheia de sacolas dentro de sacola, uma sacola dentro de sacola para guardar sacolas. Uma sacola, uma sacolada de sacola. Se você é pobre, você sabe do que eu estou dizendo, você também tem na sua casa. Uma sacola com várias sacolas dentro. E quando é uma sacola mais chique, uma sacola mais elaborada, você joga fora? Não, você guarda a sua sacola. Por que você guarda a sua sacola? Porque você aprendeu que o certo é guardar a sacola. E quando eu disse num dia você é uma pessoa normal, no outro dia você é uma pessoa que guarda sacola, não é bem assim. Não é bem assim. A gente não dorme normal e acorda guardando sacola. A gente vai vivendo um processo de ensacolamento. A gente vai vivendo um processo de bagulhificação. Bagulhificação. No livro Android Sonha com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, é o mesmo livro que inspirou o Blade Runner, o filme. Um dos personagens, o Cabeça de Galinha, não me lembro exatamente o nome dele agora, mas ele vai explicar para Android sobre o processo de bagulhificação. Todas as coisas estão num processo de bagulhificação. E tudo que você não arruma se bagulhifica. E mesmo que você arrume, em pouco tempo você terá novamente de arrumar, porque as coisas sempre se bagulhificam. Ninguém vence a bagulhificação. Você pode até ter vitórias, mas vencer definitivamente, ninguém vence definitivamente o bagulho, porque o bagulho, no final das contas, sempre ganha. E todos nós estamos nesse processo, a gente vai guardando coisas, vai acumulando, e muitas vezes isso não vem de nós, isso vem das histórias que nós herdamos, compramos, adquirimos. Como, por exemplo, aquela pessoa que tem aquele apego a coisas e ela não pode abrir mão de nada daquilo, porque quando ela é criança, ela aprendeu que ela deveria cuidar muito bem das coisas. E as coisas tinham que durar muito tempo com essa pessoa. Como ela cresceu ouvindo isso do pai, que ela devia cuidar muito bem das coisas, sempre cuidar das coisas, sempre zelar pelas coisas. Agora, aos 40 anos de idade, ela não consegue se livrar de coisas que não fazem mais sentido na vida dela, porque lá atrás ela recebeu essa informação. Ou algumas pessoas que, por exemplo, cresceram ouvindo essa frase. E é real, eu atendi uma pessoa que essa é a frase, era um mantra dentro da casa dela. Seu marido é o seu trabalho. Ela ouviu isso quando era criança, a mãe alertando a filha para que quando ela crescesse, a prioridade na vida dela deveria ser o trabalho, que o marido que não iria abandoná-la seria o trabalho. Só que a mãe estava falando da experiência dela. A mãe havia sido abandonada pelo marido, havia passado dificuldade, e agora ela estava ensinando a filha essa mesma lição de que o seu marido é o seu trabalho. Só que a mãe se casou realmente com um tipo de pessoa, a filha não se casou com o mesmo tipo de pessoa. Mas ela sofria muito, porque ela queria ficar em casa, achava que o melhor para ela e para sua família seria ficar em casa, mas ao mesmo tempo ela tinha dentro de si esse desejo ardente de sair para trabalhar fora. Por quê?
Porque meu marido é o meu trabalho. Seu trabalho é o homem que nunca vai te abandonar. Ou seja, servir o marido? Não. Servir uma empresa? É, sim. Essa é a lógica que muitas vezes está por trás disso. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, tá? Eu não sou contra. Agora, quando você empurra isso goela abaixo de uma criança, dentro do consciente da criança, a criança vai absorvendo isso, isso vai trazer algum impacto lá na frente. Porque a sua realidade não é sinônimo da realidade dos seus filhos. Então pode ser que você tentou empreender e quebrou. E aí você vai crescer dentro de olha, não tenta vender nada, que vender dá errado. Deu errado para você. Não quer dizer que vai dar errado para sua filha, para o seu filho. Entende? Deu errado para os seus pais. Não quer dizer que deu errado para os seus pais que para você deu errado. Quem compra lote não erra. Quem compra terra não erra. Esse é um outro dilema, um outro mantra que muita gente cresceu ouvindo. Quem compra terra não erra. Será? Não, não é verdade. De fato, hoje já se tem vários estudos sobre isso, né? Eu não sou economista, mas qualquer conta de bar você consegue perceber que se você pegar um dinheiro, em vez de comprar uma casa, por exemplo, você investir num tesouro direto, a rentabilidade é muito maior do que o aluguel. Tende a ser muito maior do que o aluguel. Então você está dizendo para mim comprar casa? Não, isso não é conselho sobre finanças, não é isso. O que eu estou dizendo é que não é porque você ouviu essa frase que essa frase seja necessariamente verdade. Não é porque você cresceu ouvindo mulher tudo interesseira, que de fato as mulheres serem interesseiras, até porque você tem o que para oferecer, meu amigo? Cara liso igual você, igual eu, tem o que pra oferecer? Não tem nada para oferecer, mas a gente cresce, ou vai vendo, às vezes essas são teses que a gente pega na infância, mas tem também as teses que a gente pega na vida adulta. Então, se ouve o Red Pill falando, não, a mulher só quer só quer subir nas costas do homem, ela tá usando o homem, aí as mulheres ali, aí as feministas vão dizer, não, o casamento só presta pro homem, só é vantagem pro homem, e aí os dois vão crescendo, imagine só que bomba que é se relacionar com uma pessoa que tem uma crença dessa. Como não deve ser difícil? A não ser que os dois tenham a mesma crença. Se os dois tiverem a mesma crença, tudo bem. Ou seja, os dois estão juntos, mas os dois acreditam que o homem não presta. Beleza. Ou os dois acreditam que toda mulher é interesseira. Talvez tenha certo. Não me parece uma relação que vai estar ali ok, mas enfim, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Então, quais são as crenças que você tem sobre você ou sobre a vida, que eram realidades quando você tinha 8, 9, 10 anos, mas que não é mais realidade hoje. Não fale com estranho. Não fale com estranho. É muito funcional para uma criança de 8 anos. Não fale com estranho. Só que agora você é um adulto e sabe que para você crescer profissionalmente você precisa falar com estranhos, mas você cresceu ouvindo que não deveria falar com estranhos. Olha o drama. Olha o drama. Dinheiro é sujo. Crente é tudo pilantra. Aí são crenças que a gente vai absorvendo. Bom mesmo é trabalhar de carteira assinada. Você tem que procurar um trabalho de carteira assinada. Será? Não estou dizendo para você nem que sim nem que não. Estou apenas te trazendo a possibilidade de você questionar sobre as suas histórias. Faça o seguinte, para o que você está fazendo agora, pega papel e caneta, dá pausa no vídeo e escreva 3 histórias, ou quais são as 3 primeiras histórias sobre a sua vida. As 3 primeiras histórias, vamos lá, 3 histórias suas. 3 histórias, qualquer história. 3 histórias suas, conta aí. Escreve aí, 3 histórias. 3 histórias, bate pronto assim. As 3 primeiras que vem na sua cabeça. Pausei o vídeo. Despausei. Pronto, imagina que você já pausou, já escreveu, agora vamos aqui. Essas 3 histórias são positivas ou são negativas? Essas 3 histórias são positivas ou são negativas? O que essas 3 histórias têm em comum? O que essas 3 histórias estão falando sobre você? O que essas 3 histórias estão falando sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas que estão ao redor dele? Porque essas 3 histórias são talvez as histórias mais importantes que você tenha.
porque foram as que você resgatou de imediato. Você poderia ter... Tem 1000 histórias que você viu, mas por que essas 3? Elas são positivas ou elas são negativas? Elas falam o que sobre você? O que sobre o mundo? Talvez a gente consiga ter um recorte da sua mentalidade por essas 3 histórias. Eu não estou afirmando, até porque eu não ouvi. Cada coisa só faz sentido dentro do seu próprio contexto. O contexto, ele é rei. O contexto sempre é rei. Eu não estou te propondo isso descolado do seu contexto, mas avaliando o seu contexto, como essas histórias se aplicam em sua realidade. E aí, essas histórias provavelmente são um recorte muito fiel das suas crenças. Crenças é aquilo que você acredita. Tem muita coisa sendo falada sobre crença e etc. A gente fala, crença não existe. Outros falando, crença... Gente, abordagens diferentes da psicologia podem chamar esses conceitos de maneira diferente. Viés cognitivo pode ser visto como um atalho mental. Nós não temos tempo para pensar em todas as coisas. Como nós não temos tempo para pensar em todas as coisas, em muitas coisas, o que a mente faz? A mente pega atalhos. A mente pega atalhos. Então eu não tenho como decidir uma coisa, a mente vai e pega um atalho. Porque não dá para me ficar pensando, avaliando, ponderando sobre todas as coisas, do tipo, ser ou não ser, eis a questão. Não. A gente não tem tempo para isso. Então a gente está o tempo inteiro pegando atalhos mentais, viés cognitivo, ou outro tipo de expressão que você queira utilizar. Exemplo, a mãe peru, ela é um ser maravilhoso. Ela cuida dos seus filhotes, ela zela pelos seus filhotes e tem um predador natural, que é a doninha. É tipo um cachorro, tá? Menor que um cachorro, mas tipo um cachorro, tá bom? Que come, é tipo uma raposinha que come os filhotes. Então ela luta contra a doninha. Ela luta contra a doninha. Só que o problema é que ela não sabe reconhecer uma doninha. Então, se você pega uma doninha e você coloca ela dentro dela o piado de um filhote de peru. Então você pega uma doninha de palha, já fizeram esse estudo, tá, gente? Abriu o bicho ali, ele é de palha, empalhado, né? Botou lá dentro um reprodutor de áudio. E aí ficava lá, piu, 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 glu, 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 glu. E o que aconteceu? A mãe e pegava a doninha, ó, meu filhote, meu filho querido, ó, a doninha. Só que ele tá fazendo glu, glu, glu. Se faz glu, 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 é meu filho. Porque ela não tem tempo para ficar pensando em muita coisa. Ela é uma perua, ela tem muita coisa para fazer. Ela não tem trabalho, ela não tem tempo para ficar assim, é meu filho ou não é? Fez glu-glu-glu, é meu filho. Não fez glu-glu-glu, sai fora, que você não é meu filho. Então essa aqui é a lógica. Ela tem um atalho mental. E nós também temos esses atalhos. Porque a gente não teria tempo para pensar em todas as coisas. Então tem muita coisa que nós cremos sobre o mundo e sobre nós que não seja necessariamente a verdade. Será que para você enriquecer você precisa ser desonesto? Será que para você encontrar uma pessoa legal é só nascendo de novo? Porque nessa vida você nunca vai encontrar uma pessoa que te ama de verdade, como você ouviu na infância? Será que você acreditou que ninguém se importa com você? Será que a sua crença ela está em torno de quê? Quais são suas crenças sobre amor, sobre relacionamento, sobre religião? Um dia eu estava parado, na época eu era pastor. Eu estava num posto de gasolina, estava esperando uma pessoa chegar, estava lá parado, mexendo no celular, aquele negócio todo. Aí tinha 2 borracheiros, fortes assim, tá? Aí eles começaram a falar sobre pastor. Ah, pastor, pastor é assim, pastor é assado. Aí um falou assim, não tem uma raça mais desgraçada. Eu, pastor. E o cara andou de graça. Mano,
Ai, não tem nada mais desgraçado, tem uma raça mais desgraçada que o pastor, porque ele explora, porque ele engana as pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. E eu vou no carro, eu fazendo assim, parecendo aquelas, sabe aquelas pegadinhas quando fala assim, você é da esquerda ou da direita? Aí o cara fala assim, eu sou da esquerda. Aí depois chama um cara fortão, fala assim, é da esquerda ou da direita? Eu sou da direita, se eu pegar um cara da esquerda, eu vou... E sabe aquelas... Você sabe o que eu tô falando, né? Pareceu isso naquele momento. Por que ele tinha essa crença? Por causa dele. Por causa das coisas que ele ouviu ou viveu. Talvez ele foi numa igreja e lidou com um pastor manipulador. E aí ele criou essa generalização. Então é muito forte essas crenças de generalização quando envolve, você vai ver as pessoas utilizando palavras como todo pastor é corrupto, todo padre é de criança, todo branco é racista, toda mulher é interesseira, todo homem é mentiroso, toda criança é boa. Não existe isso, gente. Não existe. Se tem uma coisa que não existe, é isso. Raramente alguém vai fazer uma generalização e vai acertar. Todo, qual que é a outra palavra? Sempre que eu tento dar errado. Meu amigo, sempre que você tentar dar errado, sempre é muito tempo. Aí você pergunta pra pessoa, quantas vezes você tentou? 2 vezes. Sempre que eu tentei deu errado. Claro que você só tentou 2 vezes. Então sempre, todo, nunca vai haver uma pessoa que se importe comigo. Nunca é muito tempo. Nunca vai dar certo esse projeto. Nunca será mesmo. Nunca. Nunca é muito tempo. Sempre, todo, nunca, nenhum. Então, muito cuidado com essas palavras. Toda vez que você fizer isso vai dar certo. Toda vez? Será que é assim mesmo? Essa lógica é assim? Aprenda a se questionar. Pessoas que são muito... têm uma rigidez cognitiva. Então, para ele é assim, ou é tudo ou é nada. Ou ele tem certeza que o time dele vai ser o campeão, ou ele vai já ter certeza que o time dele não vai ser campeão. Ele não dá espaço para dúvida. No sentido, talvez meu time ganhe, talvez meu time não ganhe. Talvez meu partido ganhe, talvez meu partido não ganhe. Eu vou investir aqui, talvez dê certo, talvez não dê certo. Eu estou em um relacionamento. Talvez ele prospere, avance, a gente se case. Talvez termine semana que vem. Eu tenho certeza? Não tenho. Então eu tenho que ter muito cuidado com essas generalizações. São atalhos para facilitar a vida que muitas vezes vão dificultar. Então dê espaço para o questionamento. Dê espaço para o questionamento. Eu penso assim, me parece dessa maneira. A impressão que eu tenho é essa. Ou seja, porque você não sabe de fato. Você imagina que seja uma coisa, mas você não sabe como vai ser no futuro. Então, não fale do futuro. Não, com certeza fulano vai na festa. Com certeza você tem que fulano vai na festa. Você já está na festa, como é que você sabe que fulano vai na festa? Então, talvez fulano vá na festa. Talvez ele não vá. Legal? Legal. Talvez minha mãe apareça pro Natal. Talvez ela não apareça. Então, quando eu crio expectativas muito rígidas mentalmente, eu abro um espaço muito grande para frustração. Eu me lembro que, certa vez, quando eu morava na Bahia, meus pais foram visitar eu e minha esposa, e aí eu queria levá-los ao zoológico de Salvador. Eles não tinham ido ao zoológico e tal, vamos levá-los ao zoológico. Só que o horário ficou apertado. E eles, ao contrário de mim, gostam de chegar no aeroporto cedo. Eu sou o cara que no casamento da irmã da minha esposa, minha esposa ficou muito louca, nós perdemos o voo na sexta-feira e perdemos o ônibus no sábado. Nós chegamos, o casamento era no domingo. A gente chegou lá já, já entrando, por causa E eu vou deixar para outro dia nós vamos falar sobre o meu otimismo exagerado e como o otimismo exagerado pode
dificultar a sua vida, tá? Ser otimista é bom até certo ponto. Otimismo tóxico. Estou anotando aqui. Tem algum tema que você gostaria que a gente falasse? Fala aqui para mim nos comentários. Eu estou anotando aqui porque esse vai ser o nosso próximo tema, tá? Otimismo tóxico. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, fala aqui para mim nos comentários. E já aproveita e escreve, dá o like, é aquela mendigagem de sempre, você sabe. Ficar ali mendigando, um likezinho, um comentário, um compartilhamento, uma inscrição. Por favor, uma inscriçãozinha para ajudar um pobre YouTube. Não, me ajuda aí, meu filho, me ajuda. Mas eu estava dizendo sobre o que mesmo? Contei essa história, antes disso eu estava falando do... Sim, estava falando de Salvador e aí vim abrindo esses parênteses aqui, tá? E aí eu tinha feito essa expectativa, só que estava em cima do horário do voo, cara. Aí eles falaram, não, acho que é melhor a gente não ir e tal. E eu fiquei muito chateado. Imagine um homem casado já com 20 e poucos anos de idade, sei lá, 24 anos. Minha esposa, foi na formatura da minha esposa. Minha esposa começou a estudar em 2021. Não, 2021, tô ficando doido, 2012. 2009 foi quando minha esposa começou a estudar. 2013, levou mais um ano para se formar, então foi na formatura da minha esposa. 2013, eu já era um homem casado, já tinha 5 anos de casado, então já tinha uns 25 anos de idade. É isso, já tinha uns 25 anos de idade. Mas imagina só um homem casado com 25 anos de idade. Magoado com os pais por não ir no aeroporto, para não ir ver os passarinhos no zoológico de Salvador. Porque eu tinha uma ideia rígida sobre isso, que eu não tinha espaço. Eu não dava esse espaço para a possibilidade. Vamos organizar isso aqui? Se der, uou, não deu? Beleza, meu amigo. Mas quando você vai criando muitas expectativas, vai soltando a sua mente, vai deixando a sua mente embora, você vai criando padrões mentais que te machucam, crenças, reforçando essas crenças. Então pensa na expectativa como um balão, tá? Balãozinho, gás hélio, você solta o balãozinho de gás hélio e ele faz... Vai embora, ei, balão, tchau, balão foi embora. Então imagina que quando você conhece alguém, uma amizade, ou você vai começar um negócio, ou você vai fazer um curso, ou você começa um namoro, ou conhece uma igreja, ou qualquer coisa do tipo. Se você solta o balão, você está deixando sua expectativa embora. Vai, expectativa. Aí sua expectativa vai lá em cima, essa igreja é perfeita, essas pessoas são maravilhosas, são todos santos. Oh, aqui é o céu, todos são maravilhosos. Aqui está o apóstolo Pedro, São Paulo, todos maravilhosos, né? A sua expectativa lá, conheceu a menina hoje. Essa é a mulher da minha vida, meu amigo. É com ela que eu vou casar. Já tô até pensando no nome dos nossos filhos. Pedrinho, Zezinho e Huguinho. Conheceu hoje. Conheceu hoje. Não, porque esse curso vai transformar minha vida. Agora eu vou lucrar. Agora eu vou ganhar dinheiro. Só o dinheiro assim, ó. Vem, din-din, vem, din-din, vem, din-din. E o dinheiro caindo em cima de mim. Ó a sua expectativa. Você está soltando um balão. Então, uma coisa, meu amigo. Quanto mais você descer o balão subir, mais trabalho vai te dar para correr atrás dele. Então, desce o balão subindo. Agora se vira e vai pegar ele. Quanto mais você solta o balão, mais trabalho te dá para buscar. Essa é a verdade. Quanto mais você solta o balão, mais trabalho te dá para buscar. Então não deixa a sua expectativa desembestado. Vem para a realidade. Sai um pouco do mundo da imaginação. Inclusive já tem dados que vão apontar isso, gente. Pessoas que vivem no mundo imaginário, no fantástico mundo de Bob, são pessoas que tendem a ser mais infelizes, porque elas não buscam na realidade aquele prazer, porque muitas vezes o cérebro vai se contentar com um prazer imaginário, que não é real. Então, isso drena a energia do indivíduo para o mundo real. O indivíduo que vive no mundo de Bob, no mundo da expectativa, no mundo do amanhã, quando eu voltar para o Brasil, quando eu trocar de carro, quando eu botar aquela piscina, quando eu trocar de emprego. Cara, isso é uma tragédia. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Tende a ser um caminho destrutivo
para a sua vida. Então se questione, olhe para você, opa, eu quero mesmo passar horas pensando nesse relacionamento imaginário? Eu quero realmente passar horas pensando em como vai ser minha vida quando eu for milionário, quando eu não estou conseguindo nem fazer o básico, o feijão com arroz? Eu não estou tendo conta, não estou tendo nem para pagar a conta de luz. Eu vou ficar imaginando como vai ser minha vida quando eu for milionário? Primeiro eu preciso andar. Antes de correr, eu preciso andar. Se eu não sei andar, não adianta nada eu ficar gastando minha energia imaginando como seria se eu corresse, se eu voasse, se eu nadasse. Eu não sei andar. Primeiro eu faço o básico, o arroz com feijão. Tá fazendo arroz com feijão? Vamos fazer agora uma proteínazinha ali? Mas primeiro o básico. Vamos botar uma saladinha? Primeiro o básico. Depois do básico, a gente avança. Depois do básico, a gente avança. Então, pensa sobre a sua vida, sobre as suas crenças, como isso está te impactando, como isso está chegando para você, como que isso de alguma maneira possa estar contribuindo para a sua infelicidade. Quais crenças você tem sobre você mesmo que estão te aprisionando, que são prisões na sua vida? Que são prisões na sua vida. Você sabe bem a história do elefante, eu termino com ela. Dizem que se você pegar um elefante, quando ele é bem novinho, né, e você amarrar uma corda nele e prender com uma estaca, ele vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, não vai conseguir sair. Como ele vai tentar e não vai conseguir, ele vai criar uma memória de que aquela estaca é mais forte que ele. E depois, quando esse elefante já é enorme, já é um elefante adulto, super mais poderoso que aquela estaca, ele não tenta retirar a estaca. Sabe por quê? Porque a memória dele diz para ele que ele não consegue. Quantas coisas você acreditou ou acredita sobre você mesma que não são mais verdades, mas ainda dominam a sua vida? Pense sobre isso, a gente finaliza aqui. Você quer ver o nosso vídeo falando sobre otimismo tóxico? Fala aqui, fala pra gente nos comentários. Você quer ouvir sobre casamento? Você quer o que você gostaria de ouvir aqui? Vamos criar um negócio participativo, beleza? Vocês jogam a braba e eu entro com o tema. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.